Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e depois das saídas de Júnior Urso e Cleison, o Corinthians encaminhou as saídas de Sornosa e Matheus Jesus. Com os 4 jogadores indo embora do Corinthians, o Timão deverá economizar cerca de R$1 milhão por mês. O Corinthians tem errado bastante nas contratações de jogadores, pelo menos nas 2 últimas temporadas. O Corinthians tem gastado um valor muito alto para contratar jogadores questionáveis e no fim o Corinthians fica com um mico na mão e tem que se desfazer numa condição bastante desfavorável. O caso do Sornosa é um exemplo disso. O Corinthians pagou nada mais nada menos do que R$10 milhões para o Fluminense. Me lembro que quando o Corinthians contratou o Sornosa, muita gente questionou, muita gente não entendeu a contratação do jogador. Eu mesmo nunca vi nada demais no Sornosa e o Sornosa acabou não dando certo no Corinthians. E agora ele é emprestado de graça para a LDU e a LDU Quito vai pagar apenas o salário do jogador. O Matheus Jesus tinha um histórico de muitos problemas extra-campo, mesmo assim o Corinthians resolveu investir no jogador, e aí o que o Corinthians fez? O Corinthians contratou ele por empréstimo, o passe dele está alocado, aliás, pertence à equipe do Estoril de Portugal, e o Corinthians acabou assinando uma cláusula obrigatória de compra. Então agora o Corinthians vai ter que comprar o Matheus Jesus, e o que o Corinthians vai fazer? O Corinthians vai pagar o Matheus Jesus, comprar o Matheus Jesus e vai emprestar ele de graça para o Bragantino. E o curioso é que o Corinthians vai emprestar ele de graça para o Bragantino e o Bragantino é um clube que está com o aporte do Red Bull e está distribuindo dinheiro a rodo, está oferecendo verdadeiras fortunas por jogadores adversários. Ofereceu R$27 milhões pelo Arthur, jogador do Palmeiras, ofereceu R$27 milhões pelo Alce, que é zagueiro reserva de São Paulo, pagou R$14 milhões para tirar o Alejandro do Atlético Mineiro, fez proposta milionária, se não me engano, de R$15 milhões para tirar o Tony Anderson do Grêmio, está tentando a contratação do Cleiton junto ao Atlético Mineiro, o goleiro. O Red Bull está investindo pesado, dando muito dinheiro, aí chega no Corinthians, de graça, o Matheus Jesus. Como eu disse, o Corinthians está pagando para comprar o Matheus Jesus e para emprestar de graça para um clube que tem dinheiro. O Corinthians fez negócios absurdos, como foi o caso do Arauz. O Arauz, que voltará para o Corinthians no próximo ano, é uma incógnita. Quando o Corinthians contratou ele, contratou por $4 milhões. Lembrando que o Corinthians acabou vendendo naquela mesma época, um pouco antes da contratação do Arauz, o Rodriguinho por um valor um pouco maior. E o Corinthians anunciou o Arauz como substituto do Rodriguinho. O Rodriguinho, que era um jogador histórico no Corinthians, um dos jogadores mais importantes do Corinthians nessa década. E o Corinthians acabou vendendo na época por preço de banana e contratando muito caro o Arauz. E assim vai o Corinthians. No ano passado contratou o Richard por R$8 milhões junto ao Fluminense. Onde está o Richard? Está no Vasco emprestado. O Richard que está quase certo a sua permanência na equipe carioca, com o Corinthians pagando 50% dos salários do jogador. E ainda tem os outros casos. O Corinthians pagou R$2 milhões para contratar o Thiaguinho. O Thiaguinho está onde? Está indo para o Botafogo por empréstimo depois de ter passado a temporada emprestado no Oeste Barueri. O Corinthians pagou R$2 milhões para tirar o André Luiz da Ponte Preta. O que o André Luiz fez? Ficou emprestado o ano todo no Fortaleza e agora deverá ser envolvido em alguma negociação. Tem o Gustavo Mosquito, que está emprestado no Paraná, que praticamente não jogou no Corinthians. E se eu for falar todos os maus negócios que o Corinthians fez nas 2 últimas temporadas, eu vou fazer um vídeo de 1 hora. Então a diretoria do Corinthians tem que ficar atenta, ser mais criteriosa na contratação de jogadores. Falando nisso, a diretoria que está tentando contratar o Davó. O Davó é outro exemplo. O Corinthians está querendo pagar R$2 milhões pelo Davó, e vende 20% do Cleison, que tem uma história no Corinthians, por apenas R$3 milhões. Ou seja, você vende um jogador que tem uma história no futebol por R$1 milhão a mais do que um jogador que está saindo da base. Então, não dá para entender sinceramente algumas atitudes da diretoria corintiana. Isso explica muito a situação financeira do clube. E ontem à noite o Corinthians anunciou a renovação de contrato da meia Gabi Zanotti, a nossa camisa 10, uma das grandes estrelas do futebol brasileiro. Gabi Zanotti deverá ficar mais um ano no Corinthians. E hoje foi a vez da renovação de contrato de 3 goleiras, a Tainá Borges, a Paty e a Tati Amaro. As 3 goleiras são reservas, a titular é a Lelê, que é goleira também da seleção brasileira, mas a Tainá Borges constantemente joga, até porque o Arthur Elias
dias ele faz um revezamento, ele deixa a Tainá Borges como titular no Campeonato Estadual, enquanto que no Brasileirão e na Libertadores a titular foi a Lelê. Então o Corinthians renovando com as suas principais jogadoras, e a promessa é que diariamente até o dia 31 de dezembro o Corinthians confirma a renovação das outras jogadoras. Então vamos ficar atentos. E amanhã, meio-dia 45, no ginásio poliesportivo Vladimir Marques, tem Corinthians e Flamengo pela NBB. O Timão ocupa a sexta colocação, enquanto os cariocas lideram o torneio. O Corinthians precisa da vitória para garantir uma vaga no Super 8. O Super 8 é um torneio criado, foi um torneio criado desde o ano passado, que é disputado entre o primeiro e segundo turno, e o vencedor do Super 8 garante uma vaga na Champions League das Américas. O Corinthians poderia ter se classificado para a Champions League se tivesse ganhado a Liga Sul-Americana, mas como o Timão acabou perdendo para o Botafogo, só resta agora uma vitória nesse Super 8. Então vamos lá, fiel torcida, lotar o ginásio poliesportivo Vladimir Marques e ajudar o Corinthians a bater o Flamengo e garantir uma vaga no Super 8. Então por hoje é só. Eu volto na próxima segunda-feira a partir das 19h10 com todas as notícias do Corinthians. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!